Fala galera, hoje nós vamos falar de bicarbonato. Será que ele melhora a performance? Isso aí vocês vão ver no vídeo, mas com certeza efeitos gastrointestinais de gases para todos os lados, talvez diarreia, isso vocês sabem que dá, né? Então quer entender um pouquinho mais? Fica aqui comigo, eu sou o Vini e aqui no canal eu te ajudo a treinar com ciência. Vamos lá, já faz muito tempo que o bicarbonato tem comprovação científica, tá? Então ele realmente funciona na melhora de performance em estímulos de curta duração e alta intensidade. Tem uma revisão que eu vou deixar aqui para vocês na primeira referência aqui, que é uma Umbrella Review, que é uma revisão guarda-chuva, então pega várias meta-análises e mostra isso aí realmente para estímulos curtos, de 45 a 8 minutos, 45 segundos a 8 minutos, tem melhora mesmo, melhora das capacidades anaeróbicas, do pico de potência, então isso aí está definido. Mas isso não quer dizer que você tem que usar principalmente no ciclismo, no esporte de endurance de longa duração. Então vamos entender um pouquinho mais a fundo para explicar certinho como que funciona, tá? Primeira coisa, ele é um sistema tampão que já existe no nosso corpo. Então a gente tem bicarbonato no nosso sangue. Ele é um I, eu botei aí na capa do vídeo, HCO3-, né? E ele vai se ligar ao H+. Lembra do H+? Quando a gente faz atividade física de maior intensidade, tem a glicólise lá, e a gente vai ter produção de lactato e íons H+. Primeiro ponto aqui, não é o lactato que vai dar o problema, hein, gente? Lactato é fonte de energia, é um carboidrato já metade metabolizado, então é energia. Quem é o problema aqui são os íons H+, que vai levar à acidose, aí piora da contratilidade, vai atrapalhar a troponina se ligar ao cálcio, tudo aquilo lá. Então a fadiga está relacionada muito mais à acidose, tá? Se você quiser entender um pouquinho mais sobre o lactato, tem um vídeo aqui para vocês. Esse H+ vai sair lá do músculo, então essa reação vai acontecer extracelular, tá? Se liga lá ao bicarbonato, isso vai gerar ácido carbônico. Esse ácido carbônico vai se dissociar em água e CO2, então a gente tem um aumento do CO2 no sangue que vai ser ventilado para fora. Então a gente vai expirar isso e a gente consegue manter então o controle do pH por períodos mais longos, tá? Se a gente for na fisiologia, vocês vão ver que até esse sistema tampão ele vai acontecer a partir do primeiro limiar ventilatório ou de lactato. Então ali o primeiro limiar é a hora que você começa a ter esse aumento da produção de CO2 exatamente pela ativação desse sistema tampão. Se vocês quiserem entender sobre isso, tem vídeo também aqui falando da fisiologia dos limiares. E conforme você vai aumentando a intensidade, aí cada vez você vai ter mais utilização desse tampão e a partir do segundo limiar você começa a ter realmente acidose. Então o tampão consegue segurar essa fase entre os limiares. Isso é bastante importante para a gente entender mais para frente, tá? E depois do limiar ele é muito importante, mas você não consegue tamponar tudo, é aí que você vai ter acidose mesmo e vai chegar à fadiga por N causas, tá? Suplementar o bicarbonato realmente aumenta essa quantidade de bicarbonato. Então a gente consegue medir isso. Você tem um aumento do bicarbonato e tem um aumento do pH também. Então pHs mais baixos são mais ácidos, mais altos são mais alcalinos. Então a gente consegue aumentar o pH e aí você fica com um sistema tampão mais poderoso para tentar evitar esse acúmulo de acidose aí. Por isso que ele funciona, tá? Realmente funciona, tem base fisiológica e foi testado, funciona. A questão é, será que isso funciona para períodos longos? Porque a maioria dos testes são feitos com contrarrelógio até 4 km ou só o teste de exaustão. Realmente a fadiga fica um pouquinho retardada, então você consegue performar melhor no teste de VO2, que vai ser um teste que vai durar ali de 8 a 15 minutos. Então você consegue ter essa melhora. Agora a gente precisa saber na performance. E aí eu trouxe dois artigos aqui, então o segundo artigo vocês vão ver é um artigo que avaliou o uso do bicarbonato em um contrarrelógio de 40 km. Aí já é mais a nossa praia, né? Então isso é bem interessante. Foram 14 ciclistas e eles fizeram crossover. Então um foi placebo e depois eles viraram o grupo. Então os dois grupos usaram o placebo e usaram o bicarbonato. E eles tiveram melhora da performance, tá? A gente está falando aí de 1,42% a mais, mas em tempo deu quase 1 minuto de diferença de tempo nos 40 quilômetros lá. Então,
mostrou que realmente pode ser que ele melhore essa fase de tamponamento e você tem um efeito vantajoso aí. Esses atletas eram bem treinados, tá? Eles estavam ali em torno de 55 mais ou menos de VO2, 53 a 55, acho que era alguma coisa assim, se não me falha a memória. Então foi um estudo interessante para essa performance mais longa. Um outro estudo que é muito legal, que é o terceiro estudo aqui que eu vou deixar na referência bibliográfica para vocês, fez um outro tipo de coisa. Eles utilizaram o bicarbonato também, a dose é sempre 0,3 mg, mas depois eu deixo mais claro isso. E simularam ali uma corrida de 3 horas, então eles ficaram variando a velocidade, a intensidade entre 60% e 90% do FTP, do segundo limiar, na verdade. E depois dessas 3 horas eles fizeram um sprint de 90 segundos. E aí, de novo, era um grupo de ciclistas bem treinados dessa vez, 11 ciclistas, VO2 de 63, então 63,7, eram caras bem treinados mesmo. E teve melhora, tá? Também era crossover, ou seja, o grupo que usou primeiro o bicarbonato, depois fez uma semana de washout, tirou o bicarbonato e foi placebo. Então, um grupo serve de placebo para o outro, isso é bem interessante nesses estudos. E houve melhora também, tanto da potência do sprint durante o sprint, houve essa melhora, tá? A gente está falando de um ganho baixo, aí geralmente os estudos falam em 1,4 a 3, mas esse segundo estudo trouxe alguns dados muito interessantes. Eles mediram, os dois estudos fizeram isso, mas mediram o bicarbonato mesmo, então teve aumento do bicarbonato com a suplementação, teve aumento do pH, o pH mudou ali 0,1. O pH do nosso sangue é uma coisa que o corpo mantém bem estável, tá? Ele fica entre 7,35 e 7,45, só em casos muito graves. Minha primeira formação é como anestesista, eu já tive que fazer bicarbonato na veia de pacientes muito críticos, que tem pHs ali que estão caindo de 7, é uma situação super extrema. Prefiro trabalhar com atleta, que é uma coisa muito mais da hora e as variações são bem menores, mas funciona do mesmo jeito, tá? A gente tem que dar o bicarbonato para tamponar essa acidose aí, para evitar danos maiores. E nesse caso aqui do atleta é para evitar a fadiga, né? Então eles mediram CO2 também no sangue, então viram que aumenta essa quantidade de CO2 no sangue. Quer dizer que realmente está acontecendo esse tamponamento e esse CO2 está sendo produzido aí para ser exalado. Essa é uma maneira que o corpo tem de compensar a acidose, que a gente chama de alcalose respiratória, tá? Foi um estudo bem legal, mostrou melhora. Agora vamos para a parte prática. Como que a gente usa? O grande problema do bicarbonato são os efeitos colaterais, tá? Você vai tomar, de cara você já vai sentir que ele vai ter uma reação com o nosso ácido clorídrico ali do estômago, você já começa a soltar uns arrotos aí, começa a sair CO2 por aí, depois vai para o intestino, aí é um burburinho, uma barulheira lá, e às vezes tem gente que tem diarreia, então tem que tomar cuidado com isso. A dose é de 0,3 gramas por quilo, que dá 300 miligramas por quilo de peso. Para evitar esses efeitos, a gente pode fracionar essa dose, tá? Tem gente que começa a tomar até antes, então pode tomar no dia antes, quebrar em 3, 4 dosagens. E o tempo antes deveria ser aí em torno de uma hora e meia antes da atividade física, tá? Nesse estudo, o segundo estudo que eu citei, eles mediram para ver qual era o pico de alcalose, então eles ficaram medindo lá o bicarbonato e esse pico aconteceu na média em 109 minutos depois da ingestão, tá? Então, recomendado aí pelo menos uma hora e meia antes da hora que você quer ter esse ganho de performance. Mas eu acho que a gente tem que pensar em estratégias também, tá? Então, porque que horas você vai usar, para que você vai usar? Primeiro ponto, talvez pensando nesses estímulos mais curtos, é usar para o seu treino de alta intensidade. Então, treinos de tiro, tanto os tiros de capacidade anaeróbica, que isso é bem comprovado, que são ali os até 8 minutos, né? Então, você pode aumentar o número de tiros, talvez sustentar uma potência maior e ter um ganho de adaptação. Mas acho que acaba sendo interessante também se você estiver nos FTPs, porque se a gente sabe que está acontecendo uma produção de íons ali, está tendo esse tamponamento, que seria mais relacionado com o artigo do TT aí de 40 minutos, de 40 km. Então acho que pode ser interessante usar para treinos de alta intensidade, tá? Z4, talvez
Do Z3 para cima ele já tem efeito, mas aí próximo de Z4 e principalmente acima do Z5 é realmente comprovado que a gente vai ter esse efeito. Para endurance não funciona, tá? Então lá em baixa intensidade a gente sabe que a glicólise é muito baixa, pelo menos se você estiver treinando certinho, baixa intensidade, você não vai ter muita necessidade de usar esse sistema tampão, então já não recomendo que você use aí. E pensando em provas, a gente pode ver, se o plano é fazer uma prova que você vai vencer mais para o final da prova, então você vai fazer ou no sprint final, ou fazer uma fuga no final, tentar abrir uma fuga e manter isso, pode ser interessante usar o protocolo que eles fizeram no último estudo, tá? No terceiro estudo da referência aqui. O que eles fizeram? Eles usaram os mesmos 300 mg por quilo de peso, mas eles dividiram isso. Então, no café da manhã, eles usaram 90 mg por quilo de peso. Depois de 45 minutos, eles usaram mais 30 mg por quilo. E depois de 45 minutos, mais 30. Então, em 1h30, eles tomaram 150 mg por quilo de peso. Deu meia hora, começaram a pedalada de 3 horas e aí eles fizeram 50 mg a cada hora. Então eles estavam usando do intratreino, tá? Tava misturado com o carboidrato deles, diluído em 500 ml, e eles fizeram esse consumo aí durante o treino, exatamente por isso, porque eles queriam ter um ganho mais para o final da prova, tá? Depois de 3 horas seria mais interessante assim. Então pode ser uma estratégia legal e eles não viram muitos efeitos gastrointestinais. Interessante. Outra coisa que a gente pode pensar é fazer uma estratégia para uma largada de XCO. A gente sabe que a largada de XCO é extremamente intensa, extremamente anaeróbico, tem esse componente anaeróbico grande e você se posiciona muito bem para talvez evitar aquele trânsito ou entrar na parte técnica já sem trânsito na frente, não ter que empurrar a bike. Então pode ser uma estratégia legal. Pensando em atletas que gostam mais de stage race, que é o meu caso, e muita gente que vai para Brasil Ride e tal, pode ser uma estratégia você usar no prólogo. Então, ter um ganho de performance naquele percurso do prólogo ali, que você vai ser alta intensidade e uma duração mais curta. Tudo isso tem que ser testado, tem que ser treinado antes de você ir para a competição, porque os efeitos colaterais são bastante, tá? Acontece mesmo. Então, fracione doses o máximo que possível que você pensar. As formulações que a gente tem hoje no mercado, o mais barato e o mais fácil de achar é o pó de fazer bolo lá da avó. Então, na cozinha da avó tem, pega lá, mede. A dose é bem alta, tá, gente? Quando a gente está falando de 300 mg por quilo de peso, para uma pessoa de 70 quilos, a gente está falando de 21 gramas. Então, assim, é coisa pra caramba. Divide isso aí e vai tomando. Cápsula, hoje em dia as cápsulas que tem no mercado são de 500 mg ou 1000 mg. E aí você teria que tomar 70 quilos, 42 ou 21, dependendo da dosagem. É muita cápsula, tá? Melhora um pouco o efeito, mas é cápsula para dedéu. Então, cuidado. E aí tem a formulação mágica da Maurten, que foi usada no segundo estudo aí que eu citei. É um hidrogel, eles usam um hidrogel, então ele passa meio que pelo ácido do estômago e ele vai começar a ser absorvido lá no intestino, e você não tem tanto esse efeito, praticamente não tem efeito colateral. E aí eles conseguem usar realmente até a dose certa e nos eventos que eles querem. Mas agora eu vou fazer uma adenda importante aqui que vocês têm que se ligar, tá? Cuidado, porque a gente está falando de bicarbonato de sódio. E bicarbonato de sódio, 27% do peso dele é sódio. E aí hoje, com as formulações de todos os carboidratos que a gente usa, gel, os extratos que a gente bota na garrafinha, os para diluir, todo mundo está colocando sódio porque é de grande importância ter sódio e tal, mas as pessoas esquecem de fazer essa soma. Então, se você for tomar 21 gramas, por exemplo, vai dar lá próximo de quase 6 gramas de sal de sódio. Então, assim, para vocês terem ideia, a recomendação da Organização Mundial hoje é consumo de 2 gramas por dia. Então, você já vai estar muito além do sódio que você precisa, e aí você usando outros suplementos que vão te suplementar mais ainda, você pode ter uma sobrecarga de sódio, tá? Por isso também que a gente não recomenda o uso contínuo, é só o uso pontual para esses momentos que você quer ter esse ganho de performance, porque além de tudo você vai ter uma sobrecarga de sódio. Se você é hipertenso, nem recomendo que você use, tá? Converse sempre com seu médico, seu nutricionista. Outra coisa que acontece, o uso crônico, a gente começa a ter que excretar isso. Quem vai dar conta de excretar isso é o nosso rim, que eu falei que pH a gente controla certinho, o rim começa a botar o bicarbonato para fora
e aí você pode ter uma alcalose da sua urina, então a urina fica mais básica, né? E pode precipitar mais cálcio, tá? Então você pode ter, isso é um risco teórico, mas você pode ter maior formação de cálculo renal. Então cuidado, você já tem histórico e tal, atenção aí nesse ponto. Acho que esses são os principais pontos. Já tive atleta aqui que fez uso contínuo, tá? E teve retenção de líquido, cefaleia, piora de performance. Então cuidado, gente. Não é só porque todo mundo está usando que você tem que usar. Primeiro testa, faz um teste, fraciona a dose, descubra um protocolo que funciona para você e aí sim você pode colher os frutos de usar um bicarbonato que realmente tem efeito na melhora da sua performance. Se você curtiu, encaminha esse vídeo para a galera aí que está tomando ou que pensa em tomar. Se você já usou, teve efeito colateral ou não, sentiu melhora da performance, comenta aí com a gente. Segue o canal e vamos embora crescer. Valeu!